Olá, bem-vindos ao FMPcast, que hoje recebe o jornalista Daniel Scola. A gente vai falar sobre 2 livros lançados por ele: Aluno da Tempestade, As Lições da Maior Batalha de Vida e Como Elas Podem Ensinar Você, e também Antes da Tempestade, 30 anos de jornalismo. Daniel Scola, para os mais jovens, é um jornalista consagrado aqui do Rio Grande do Sul e que teve, no meio do percurso, um incidente que desviou a rota. E hoje ele é palestrante, além de jornalista e escritor. Daniel Scola, além de tudo, meu amigo pessoal, bem-vindo. Zanuzzo, muito obrigado pelo convite, é um prazer para mim estar aqui contando a minha história. Vamos lá, Scola, tu teve um câncer. Isso. E o livro, né, como tu descreve aqui, uma futura antologia, Aluno da Tempestade. Isso. Como foi esse trabalho? Zanuzzo, antes de ter câncer, eu tive em 2021, tá? 21. Antes tinha muita gente que me incentivava a escrever um livro. Eu dizia, né, quando eu me aposentar, eu escrevo um livro sobre história de repórter. Aí eu tive câncer. Câncer raro em todos, raríssimo. Aí eu passei por tudo isso e pensei, bom, agora é hora de escrever um livro. A minha história é a história. Eu pensei, não vou escrever um livro depressivo para botar as pessoas para baixo. Vou contar as lições que eu aprendi durante o processo. Que eu aprendi muito, que antes era inconsequente, entendeu? E hoje eu vejo quão importante é isso. Aliás, tem uma livraria em Porto Alegre, A Paisagem, lá no shopping Moinhos de Vento. Ele tem um livro lá para vender, ele tem vários livros lá, que tem um bilhetinho do autor, em relacionado ao livro. Ele disse, Fabiano, escola podia escrever um bilhetinho? Claro. Sabe o que escrever? Gostaria de ter lido esse livro antes de 2021, antes de ter um câncer. É isso. Aí, quando eu terminei o aluno, eu pensei o seguinte, olha, eu ia escrever esse livro só quando me aposentasse lá em 2040, eu escrevi agora, aproveitar, né? Aí escrevi todas as minhas histórias de repórter. 19 coberturas internacionais pela RBS. 24 anos de trabalho lá. E mais um ano de repórter independente. E aí, tá aqui os dois. Esse aqui mostra um cara que estava no auge da carreira, apresentava o Atualidade, fazia comentários no MPCV. Bom, o Atualidade é o programa de maior audiência do sul Brasil nesse horário. Aí, de repente, descobre uma doença, uma grande chance de morrer, e aí tu te recupera com sequelas. E a sequela pior para mim é a voz. Porque imagina um apresentador de rádio, comunicador, perder a voz. Imagina um cantor perder a voz. Mesma coisa. Ou um tenista quebrar braço. Ou um jogador de futebol quebrar a perna. Então, nesse livro, Zanuzzo, com todas as lições que eu aprendi. Antes do câncer, eu desenhava exame. Minha saúde não me importava muito. Eu era um cara que julgava a qualidade do meu trabalho pela quantidade de horas que eu trabalhava. Então, eu trabalhava 14 horas. Minhas mulheres dizem assim, trabalha tanto que vai ficar doente. E o teu trabalho, tu coloca em primeiro lugar. E a família em segundo. Quem estava comigo durante o câncer? Família. Trabalho, entendeu? Então é isso, rede de apoio, tempo, plano de saúde. Olha, eu digo o seguinte, ó, o SUS é um baita plano de saúde. Sim. É é o melhor sistema que existe no mundo. Aprendi isso aqui Só na faculdade. que tem 2 problemas. Ele é mal gerido e mal financiado. Então, hoje em dia, infelizmente, não pode ficar sem plano de saúde. Não vai. Antes do câncer, eu achava que plano de saúde era um gasto. Hoje é um investimento. Eu pago para não usar. Exatamente. Tipo o seguro do carro. Tipo o seguro do carro. Paga para não usar. Cara, se eu não tivesse plano de saúde, se eu tivesse SUS, eu teria morrido. Se eu não tivesse plano de saúde, eu teria pago isso. Então, não dá, eu não fico mais sem plano de saúde. É isso.
Esse é um ponto que eu queria destacar, que é essa dedicação à profissão, ela é necessária, né? E aqui tem muitos profissionais que trabalham por conta, advogados. Só que a gente não coloca freio na gente. Isso. Entendeu? Aí eu trabalhava, cara, 14 horas por dia. Se eu trabalhasse 8, que é o normal, eu era ruim. Vou te dar um exemplo. Quando eu passei por todo câncer, tal. Quando eu me recuperei, eu fui acessar a minha caixa de e-mails. Eu tinha 178 mil e-mails. Mil? Eu comecei a pagar, assim, pagava de 20, 30, direto, assim. Maioria, tá? E lá pela Santa, assim, um e-mail, assim, da central técnica. Pode conectar. No meio da pandemia, eu levei meu equipamento para casa, né? A RBS mandou para casa. Que não podia se combinar, então a redação não existia mais, ficou lá vazia. Então eu fui para casa e eu tinha um equipamento. E para me comunicar, entrar no ar, eu tinha que mandar um e-mail para a central técnica, dizendo assim, ó, preciso conectar. Eu li meia-noite. O que foi isso aqui? Cara, lembra dessa hora de Carrefour? Sim. O Beto foi morto lá, o cliente foi morto pela segurança. Naquele dia, teve uma reunião de acordo entre a família e os advogados. E o Carrefour, tá? E eu estava acompanhando aquilo. A reunião começou às 2 e era para terminar às 6. Só que terminou 11h30 da noite. E aí eu disse para a assessora, me passa as informações, e eu anotei tudo. Ela disse, quando é que vai dar? Eu agora? Não, da manhã, que tem mais urgência. Eu disse, Soraya, não posso esperar amanhã de manhã. Não vou dormir com furo, entendeu? Sim. Eu dou hoje, dou amanhã de novo, sem problema. Então o que eu fiz? Às 11h50, mandei um e-mail dizendo, quero conectar. Vamos dizer, eu não lembro, tá? Mas vamos dizer que eu entrei no ar meia-noite 5, tá? Entrei no ar, meia-noite 5, fiquei até meia-noite 10, hipoteticamente. Aí até desligar, tomar banho, sabe? Baixar a adrenalina e dormir 1h. Naquela época, eu acordava às 4h. Então, aquela noite, eu dormi 3 horas. Tu acha que eu lembro disso? Não lembro, cara. Não lembro. Porque eu trabalhava assim, agora com workaholic, cara. E isso que é mais brilhar dizer assim, ó. Trabalhando, tu ainda vai ficar doente, te cuida. Eu disse, mas é maravilhoso mesmo. E era mesmo, cara. A pessoa do lado viu isso e eu não consegui ver. O dia que eu fiz o exame, que eu descobri câncer, quase não fui. Pois é. Ia deixar um exame fundamental. Sabe por quê? Porque eu era campeão de perder exame. Aí eu fiz no domingo de manhã, para não perder um dia de trabalho. Aí, como é que começou tudo? Depois do carnaval de 2021, comecei a sentir tontura, mas era uma tontura virtual, assim, com mexer cadeira, assim, tontura. Uma vez tinha. Uma vez por dia ou direto? Nem uma vez por dia, assim, não era direto. Uma leve dor de cabeça no pescoço. O que eu fazia? Tapeava com Novalgina. Aí voltava um tempo, 12 dias depois eu voltava, que era um tumor impressionante, né? Impressionante. O tumor tinha 3,5 cm. 13? 3. Tamanho de. Imagina um limão aqui na tua nuca. E ela, tumor impressionante. E a minha tontura é eventual, assim. Um dia eu fazia atividade de casa, né? Na pandemia. Aí eu terminei o programa, fui na sala pegar minha filhinha. Quando eu cheguei na sala, peguei ela, levantei. Se eu fosse para mais circular, eu teria caído. Comecei a tontear. E ela agarrou a criança, eu me agarrei na estande de livros. Aí eu disse, não, isso é uma série, uma vestígio, né? Aí eu fui no otorrino, Otávio. Pilger. Eu quero uma otorrino há muitos anos já. Cuida da minha criança. Referência. Sim, ótimo. Estado. Aí eu cheguei lá, contei tudo pra ele e disse assim, escola, vamos investigar. Vamos fazer um exame. Uma ressonância magnética. Deu
Ele já fiz o joelho, tá, sem problema, eu vou fazer. Aí, Zanussi, eu marquei, eu fiquei pensando assim, pá, que dia. Marquei no domingo de manhã, para não perder o dia de trabalho, entendeu? Imagina a escola sendo uma quinta-feira, voltava às realidades. Então, domingo, naquele domingo, 29 de junho, o inverno frio, chovendo, eu levantei, tomei banho, tomando café, eu lembro pela janela, pensando assim, pá, podia ficar em casa, né? Quentinho, ar-condicionado, minhas filhas, tá? E eu pensei, pá, vou eliminar isso de uma vez, né? Vai ser rapidinho, vou lá, volto. Quando eu fui fazer o exame, na saída, a moça que fez o exame, ela não pode ficar na minha sala por causa da radiação, né? Uhum. Ela saiu da sala dela, veio lá, assim, ó, o resultado, o médico vai te ligar o mais rápido possível. Por que mais rápido possível? Você não tem nada, eu já tinha feito o joelho, nada, e não tinha nem problema, sabe? Eu fui para casa, almocei com uma calca assim, por que o médico vai ligar? Por quê? Que será que houve? Detalhe, me ligou. Olha, escola, tem um tumor na cabeça. Tumor? Como assim? Vamos tirar, pode ser um câncer. Bom, eu estava de pé, fui sentar. Não consegui acreditar. Assim é seco? Mas tem que ser, cara. Tem que ser. Aliás, isso deu uma polêmica. Uma vez dei uma entrevista aí, um podcast, e eu falei assim, e aí embaixo comentaram assim, bah, que médico sem coração. Mas foi objetivo. E essa maneira como eu gostaria de ser comunicado. Não queria uma coisinha. O gato sumiu no telhado. Porque ele mais proponente, né? Então, eu acho que foi a maneira correta de dizer. Aliás, depois eu falei com ele, eu saí em defesa dele, comentei ele pá, escola, sabe que isso é um tabu mesmo na medicina. Cara, mas para mim tem que ser mais transparente possível. Eu prefiro saber tudo de cara do que ficar enrolando, entendeu? Aí, cara, ele me indicou um neurocirurgião, o Arthur Pereira Filho. Eu nem conhecia o Arthur. Aí o Arthur me ligou uns 10 minutos depois que ele conversou comigo, o Arthur para tirar o tumor, né? Me operar, neurocirurgião. O Arthur me ligou, ele disse, a primeira pergunta que eu fiz para ele, quantos dias eu vou ficar fora? Disse, olha, escola, em minha parte 15 a 20, se não tiver complicação, 15 dias. Mas eu tive. Tá? Dá para ver a cicatriz aqui, o dreno. Para tirar o excesso. O problema não foi a cirurgia, foi o pós, essa complicação pós. Isso. Que houve uma pressão craniana. Isso. Ele disse, de minha parte, máximo 20 dias. Sendo que eu fiz anúncio. Tirei 30 dias de férias, não falei para ninguém, nem pegou o microfone da totalidade e disse assim, atenção, tem câncer, anunciar. Entendeu? Não é meu perfil. Eu pensei, 15 dias, máximo 20. 30 de volta. Só que 20 era a parte dele. Depois começa a rádio. Depois a química. Quantas foram sessões? 30 de rádio. 6 de química. Então, tudo, os 20 dias viram 8 meses. Cara, me operei no dia 21 de julho de 21. E aí, eu estava na UTI depois, né? Aí 2 dias depois eu tive hidrocefalia, que é o crescimento da cabeça. E para tirar o excesso de água, não drena aqui na minha cabeça. Por isso a cicatriz. Eles têm que furar na cabeça. Sim, tem que botar o literalmente tem que furar. Cortar. E o meu batimento cardíaco caiu de 80 para 27. Graças a um médico chamado Marcel Dias, plantonista, que ele disse, quem sabe a gente testa isso aqui para salvar o cara. Deu um remédio, reagi. Aí depois, cara, depois dos 20 dias, começa a radioterapia. Eu fiz 30 sessões de rádio. E depois, quimioterapia. 6 ciclos de quimio. Aí que a minha voz foi mesmo prejudicada. A quimio, cara, me tirou tudo. Perdi 16 quilos.
que tinha muita afta na boca, e não conseguia mastigar. Consegui engolir, o paladar perdi, não tinha paladar. Eu consegui engolir pau e corda, gelatina, iogurte e sorvete. Mastigar nem pensar. Então eu perdi o paladar e fiquei sem caminhar. Eu tive neuropatia periférica, que é basicamente, tá? A incapacidade do cérebro se comunica com as pernas. Então eu não consigo caminhar. Comecei com cadeira de rodas. Inclusive tem uma foto eu chegando em casa, depois da quimio, cadeira de rodas. Te recebemos com a banda do exército. Isso, tava lá, né? Tava lá. Cadeira de rodas. Eu usei cadeira de rodas por 6 meses. Depois andador. Depois bengala. Agora sem nada. Agora foi. Então, eu tô progredindo. Aí quando eu terminei o tratamento, eu pensei, aquela ideia lá de escrever um livro, achei agora. Eu tinha uma história, a história era minha. Comecei, botei no papel, aí depois que eu terminei o aluno, eu pensei, eu tenho várias credenciais lá em casa. Essa aqui, ó. Mostra aqui pra câmera aqui. Aí pensei, eu tenho tanta história de repórter que eu vou escrever um livro sobre isso. Eu aproveitar um ensejo, né? Escrevi, lancei esse ano, quase escrevendo um outro, me redescobrindo também como escritor. Eu nunca fui. Esse ponto aí que eu quero levar o assunto para esse lado, porque tu tá agora também no meio de palestras, Isso. né? Como palestrante. Isso. Então eu queria que tu falasse dessa virada, porque a vida te levou numa outra direção. Quem te vê de fora, será que ele vai se recuperar? Não, tu encontrou um outro caminho que tá dando certo. Me reinventei depois de 40 anos. Esse é o ponto principal que eu quero que as pessoas que estão acompanhando prestem atenção. Eu preciso. A equação é o seguinte: ó, qual é o jornalista que passou por quase morreu por câncer, conseguiu se recuperar e aprendeu na marra as lições num câncer? E pensei, bom, dei uma palestra para inspirar as pessoas. Contando minha história. Então, a palestra, 95% da palestra está aqui, 5% aqui. Meio que mistura as coisas. Não tem como dissociar câncer da minha profissão. Da minha profissão, assim, cobertores internacionais, Japão, Estados Unidos, Europa. Então, tem um pouquinho daqui e 95% daqui. É isso. Mas eu conto na minha palestra, histórias inspiradoras. Histórias que possam alertar as pessoas como escola, que era um inconsequente, que não dava atenção para a saúde, trabalhando mais, mas não cuidava de si próprio. Esses dias vão ser bem interessantes. Eu me senti culpado sempre de ir ao meio-dia na academia. Me sentia muito culpado, porque eu podia estar trabalhando. Aí esses dias eu estava aqui no Praia de Belas Shopping, tem uma academia ali. Aí encontrei um amigo meu, 3 da tarde. Eu disse, ei, meu, tudo bem, João? Eu disse, tudo bem. Tô me sentindo um vagabundo. Eu disse, por quê? Porque 3 da tarde eu tô na academia. Eu disse, cara, eu também me senti assim. Não importa, 3 da tarde, 6 da tarde, 8 da noite, 6 da manhã, não importa, cara. É o teu tempo pra ti. A gente não pensa na nossa saúde. Agora, estando tendo passar por tudo isso, estando do outro lado do balcão, eu vejo como a gente é inconsequente. Sim. Como a gente trabalha para quê? Para comprar um carro, para comprar um apartamento, e a saúde vai ficando pelo caminho. Então, eu vou dizer, Zanotto, que eu almoçava um sanduíche antes. Por quê? Porque o sanduíche põe na mesa quando continua trabalhando. E agora, eu almoço em meia hora. E qual é o problema de não passar em meia hora? Que a gente vive de uma sociedade que criou esse mito de que tem que trabalhar e ser produtivo o tempo todo. O tempo todo. Porque, na realidade,
nós somos consumidores, não somos seres humanos para o mercado, Então me pergunto hoje, se eu, o que eu estou fazendo na vida? Eu estou trabalhando para mim, cuidando da minha saúde. Eu, agora, por exemplo, eu tive esses dias, eu fiz um exame que eu nunca tinha feito, tá? Não estava sentindo nada. Mas o exame deu zerado. Então, a gente procura para não achar. E eu não era assim antes. A saúde depois, agora tem que trabalhar, tem que vencer, tem que ganhar dinheiro, tem que comprar apartamento, tem que comprar casa, comprar carro, né? Não é assim. Agora eu penso mais em mim. As pessoas não pensam em si. É verdade. Pensam na carreira, pensam em outras coisas. Total, emprego, trabalho. Workaholic. Essa é uma lição que eu tenho tido, e o Escola foi um dos meus mentores. Agradeço publicamente aqui, dividimos estúdio muitas vezes. Um dia foi o meu único deslize. Cheguei após um casamento de um companheiro, Josimar Farina, meio embriagado ainda, Escola. Segurou o estúdio. Enfim, o que eu quero dizer é o seguinte: nós não temos essa cultura de primeiro nos pagar. Queremos nos pagar. Acorda, faz exercício, come direito, vai pro mundo. Não, trabalha, sempre, rede social e tal. Então essa é uma lição interessante que você tem que levar. Você que fica um tempão, sonega filho, sonega a companheira, a família de uma maneira geral. O Escola, infelizmente, é um exemplo. Tava lá naquele dia, né? Da tua chegada? É. Sim. Quem tava lá? Todos os teus amigos, toda a tua família. Colegas, vizinhos. Exatamente. Na minha lápide, que eu espero moro muitos anos, olha assim, ó, Escola, nunca fui abandonar. Não, nunca fui, cara. Não. Esses dias eu tava numa palestra e eu me pergunto assim, foi Deus salvou? Eu disse, não, foi a ciência. Exatamente. A evolução da ciência, a medicina e a rede de apoio. Essa energia positiva, cara, foi fundamental. Eu vou te dar um dado. Sabia que 71% dos homens abandonam mulheres com câncer de mama. No 71%. Eu tenho um nome, pensei. Covarde. Na hora que a pessoa mais precisa, cai fora. No meu ponto de vista, uma questão comportamental. Total. Que é um desvio de caráter. Total. Abandona uma pessoa que te acompanhou o tempo todo, cara, que ficou doente. Ver amigos, abraçar as pessoas, não tem. Tu precisa de alguém que te leve no hospital, que fica lá contigo, te busque, vá dormir contigo, te acompanhe, faça companhia, tá? Isso pra mim não tem preço, cara. Apesar da polarização hoje, nós somos seres gregários, a gente vai se dar conta de que a gente precisa do colega. Escola, o assunto tá muito bom, mas o nosso tempo não é tão grande. Eu quero que tu fale da passagem do Papa. Como tu conheceu o Papa? Cara, minha história com o Papa começa lá em 2013. Não o atual, o anterior, né? Anterior. Minha história com o Papa começa em 2013. Quando eu fui pro Vaticano, cobri o conclave. Fui pela Gaúcha. Aliás, essa eu falar que é a cobertura de todas, a cobertura mais importante. E tinha 105 cardeais, cara. 105. E 5 eram brasileiros. Então, um motorista dos cardeais era um padre aqui de Porto Alegre, que eu nem conhecia. Eu cheguei lá, fui entrevistar ele e disse, cara, sou de Porto Alegre, te conheço, da Gaúcha e tal. Que bom. Ele é um motorista dos cardeais. Então, ele levou os cardeais para o Vaticano e levou de volta. Que na época os cardeais estavam hospedados no Colégio Pio Brasileiro, em Roma. Eu disse, padre Antônio, olha só, eu preciso saber, eu fiz uma reportagem sobre o que eles falam nesse caminho. Eu te conto, mas não me cita. Não tem problema, ganha fonte ali, né? Minha filha nasceu em 2019 e a pandemia estourou em 2020. Aí Cristo fechado, foi batizado, né? Daí ele veio para Porto Alegre em janeiro de 20. Um pouquinho antes da pandemia. Ele já estava lá no Vaticano.
de novo, né? Porque antes ele era aluno do Colégio Brasileiro, agora ele é chefe do setor de português do Vaticano. Então ele trabalha diretamente com o Papa. Ele veio para Portugal e disse: Padre, por favor, o senhor pode abençoar minha filha, porque ela não vai ser batizada. Não vai ter igreja agora, então a igreja fechada. E ele veio lá em casa e disse assim: ô padre, olha só, a primeira viagem internacional que eu vou fazer vai ser para o Vaticano. Porque eu acho muito importante. A primeira viagem internacional que eu vou fazer depois do câncer vai ser para o Vaticano. Ah, ótimo, minha vez quando vier tal. Aí em outubro eu fui, e de 23 eu fui. Um tempo depois, né? Outubro de 23 eu fui. E o Padre Antônio mora ainda na casa de Santa Marta, onde morava o Papa Francisco. Aí fui lá, almocei com ele e tal, aí fomos conhecer o Vaticano, os bastidores, o Banco Vaticano, o Palácio Apostólico, lá onde o Papa reza a missa, no Ângelo, sabe, a janelinha lá, todo domingo, conhecemos lá tudo. E no fim da tarde, início da noite, fomos jantar no refeitório da casa da Ana Marta, onde eu moro o Papa. E o padre disse assim: de vez em quando o Papa vem aqui. Se ele vier, ótimo. Ele não estava lá naquele dia. Tá comendo, daqui a pouco indo no Papa. Do nada. O Papa, mais um secto assim, de sei lá, umas 15 pessoas. 15 padres, né? Mas eu tava bem assim, eu e ele assim, e um amigo meu do lado, e a porta lá, e o Papa entrou, então o padre andou, não viu. Esse padre, você não faz ideia, quem acabou de entrar, Papa Francisco. Escola, não reacha. Fica na tua. E tu? Cruzeiro Celeste, não cruzei mais também, cara, muito nervoso. Esse agora foi o seguinte, ó. Ficou nervoso na hora? Muito nervoso. Cara, eu nunca fiquei não nervoso. Era o risco de dar tudo errado, né? Aí essa escola levanta discretamente, vamos lá de fora. Quando sair, Bordamini. A gente foi lá de fora. Eu me lembro tinha um colega, um amigo meu, o Ciro Martins, que conhece, e o Ciro é ruim disso lá, né? Eu, Ciro, ó, eu disse, por favor, não erra essa foto. Não é. Olha, aconteça o que acontecer, não é essa foto. Aí tá, deu uns 10 minutos, olha o papai saiu. Puta, e agora? Aí o padre Antônio dizia: esse é o meu, Daniel Escola, jornalista, estava aqui quando o senhor foi eleito em 2013, 10 anos atrás, porque era em 23, né? 10 anos atrás, teve um câncer, está se recuperando, e a primeira viagem depois do câncer foi para cá. O senhor pode me abençoar ele, claro, me abençoou e tal, tanto que a foto. E como eu estava preparado, ele veio 1 quilo de erva mate, fotos de Porto Alegre e fotos da minha filhinha. Entreguei para ele. Esse. Como a polenta. Ele falou. Mal sabe ele que eu adoro polenta. Eu sabia, né? Aí, pô, ganhei o ano, né? Sim. Ganhei a foto da minha vida. Aí fui embora. Aí, o que aconteceu? Um ano depois, por um acordo, eu saí da EBS. E aí, isso é em janeiro do ano passado. Um ano agora, faz um ano. Aí, em abril, ele morreu. E eu pensei, bom, eu não estou mais na EBS. E todas as 19 coberturas que eu fiz, ao conclave 2013, que elegeu o Papa Francisco, foi a mais importante. Então, não vou perder o próximo. O que eu fiz? Quando ele morreu, eu comprei uma passagem, marquei um Airbnb, acomodação para ir para Roma. Eu ia de qualquer maneira. Aí, nesse meio tempo, fui atrás do patrocínio. E aí foi assim que eu fiz a minha cobertura. Aí eu chamo essas coberturas da superação. Porque o que aconteceu? Tava de bengala. De bengala. O que aconteceu?
eu fiz todas as coberturas por causa da boa voz que tinha. E essa, eu não tinha mais o poder vocal que tinha antes. Então, cara, eu fui lá para contar minha história. Eu nunca perdi essa capacidade. O câncer não me tirou a capacidade de contar histórias. Eu fui lá, contei a história do meu jeito, com a minha voz. Aí, bom, espero que as pessoas tenham gostado. Mas também fui para provar que eu continuo podendo contar histórias. Que essa é uma educação. Sim. É inquestionável a tua capacidade intelectual. Houve um problema de voz, mas quem viu Escola, conviveu com ele antes e agora, sabe que não isso... tem como dizer quanto melhorou, assim, porque daqui a pouco tá normal, né? Sabe que isso, Anuso? Muita insistência vocal, muitas sessões de fono. Eu já fazia fono antes, para aprimorar a voz. Como disse, a voz sempre foi meu instrumento de trabalho. Então, eu investi nisso, melhorar a minha voz. Sabe quem faz fono? O Bonner faz fono. Eu não duvido que o Tralli também faça. Sim. Então, por que eu não podia fazer? E agora eu faço para voltar a falar. É a Rosane Mosman ainda. Ainda. É a nossa fono. Nossa, que ótimo. É excelente. Que mais queria? Virou minha amiga. Ela esteve aqui já, É? falando sobre voz, porque, Sim. afinal de contas, a voz, para quem fala, é um instrumento de trabalho. É tudo. Mesmo não sendo um jornalista, né? Isso, claro. A pessoa vende, professor da aula, vai defender na tribuna. Sim, voz. Júri. Júri é o quê? É só de Voz, convencimento. É isso. É isso. Meu caro, um prazer te receber aqui. Bom, só tem uma pergunta Ah. que, na realidade, nunca a gente fez em churrasco e tal, mas que eu quero fazer publicamente. Como é que foi a questão psicológica? Tu teve acompanhamento de psicólogo? Como é que tu segurou no Sim. osso do peito essa interrupção abrupta na tua carreira que hoje, se estivesse lá, provavelmente seria diretora? É um caminho natural, né? Cara, eu vou dizer o seguinte, ó. A dor psicológica foi muito maior que a dor física. Porque eu, enfim, muita terapia, muito. Tem que colocar para fora, né? E a ajuda da família. Aquela que eu desenhava. Ela estava ali me ajudando a processar aquilo, sabe? Gabriela Bordache. Gabriela Bordache. Tudo ela. Conversa, debate, discussão, orientação, tudo ela. E amigos, claro, né? Sim. Mas terapia também, para colocar aquilo para fora, porque não pode despejar uma pessoa. Entendeu? O que aconteceu? A Gabi cuidava da nossa família, do emprego dela e de mim. Entendeu? Então, assim, hoje não está mais junto, mas sou eternamente grato ao que ela fez por mim. Sim. Eu sou testemunha disso. Tu chegou a pensar que ia morrer, Escola? Tinha uma possibilidade. Quando o médico me ligou para dizer que tinha um tumor, ele disse, tem 3 chances. Ou morrer, ele não sabe, né? Ou ficar em estado vegetativo, ou sobreviver, mas não vai escapar de sequelas. Então, aquela hora ali, assim, sabe, esse dia me perguntaram numa palestra assim, que momento cai a ficha? Cara, não tem momento assim. A ficha foi caindo, entendeu? Ali foi um episódio. Quando eu me recuperei, quando eu acordei da segunda cirurgia, eu disse, eu disse pra Gabi, estava um neurônio, tá? Eu disse pra Gabi, põe o celular ali, que eu quero gravar um boletim, que vai falar que eu tô bem, recuperado. E ela apontou o celular bem, não gravou nada, mas apontou, dizendo, vai. E eu, estou bem, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, ridículo, né? E aí, cara, a medicação me deixou muito mal, assim, completamente fora, porque eu dei um soco na cara do meu irmão. Fiquei muito agitado. Joguei na minha mãe, cara, uma caixinha de leite de coco.
de água de coco. Uhum. E também deu um soco no braço da Gabi. Ficou roxo. Eu não lembro disso. Não lembro. Mas agora eu sou muito. Eu pergunto se tu melhorou? Tô melhor. Sou mais consequente em relação à minha saúde. Me preocupo mais comigo, menos com os outros. Que a gente não consigo mesmo. É que tem sinais na nossa volta que a gente não percebe. Porque quando um avião tem uma pane, a primeira coisa que cai é uma máscara individual para ti. Porque tu tem que botar Olha a só. máscara e tu tem que ajudar o próximo, né? A tempestade, ela sempre passou lá, no fundo. Eu era um super-herói. A tempestade nunca veio te bater. Eu era um homem de ferro, entendeu? Hoje eu vejo, não, sou um cara frágil. A gente pode acontecer isso. Tem uma amiga minha, que diz, a Patrícia Palermo, economista. Ela me disse, ela teve câncer de mama, né? Ela falou uma coisa muito importante para mim. As escolas, câncer é uma sentença de vida, não é uma sentença de morte. E é a mais pura verdade. É isso. Daniel Scola, estamos recebendo aqui, finalizando essa conversa, que tem esse tom de... Vou pegar a frase de apoio aqui do livro. As lições da maior batalha de minha vida e como elas podem ensinar você. Scola está rodando essa palestra, então fica aqui o convite. Tem o Instagram, né? Daniel Scola, o melhor canal Instagram. É @Daniel Scola. Isso. Daniel Scola, então. Ou o site, danielscola.com.br. Tá aí, resolvido. Tá ali. Então, quero te agradecer, Obrigado. parabenizar. Obrigado. E um prazer estar te... Eu tenho uma escola, tem uma história particular com o Daniel Scola, né? Que a gente dividiu o microfone junto, enfim, aprendi muito com o Daniel Scola. Então é uma alegria estar aqui compartilhando contigo no FMPcast. Vida longa, Escola. Muito obrigado. Valeu. Parabéns e continua nos inspirando. Tá aqui os livros para você acompanhar. São livros com uma fluidez. Escola se descobriu escritor. Todo mundo pode ser escritor, mas bom escritor, nem todo mundo. E o Daniel Scola usou sem inteligência artificial, né, Daniel? Só... Nem sei usar. Então, fica o convite para você participar da vida do Escola, contratando ele para a palestra, lendo seus livros e, mais que tudo, aprendendo a lição de que a gente precisa, em primeiro lugar, nos colocar a partir da saúde, do cuidado com o próximo, para que a gente fique bem e possa levar uma vida numa boa. Um grande abraço, Escola. Obrigado. E a você compartilhe esse conteúdo para que a gente leve mais bons exemplos e entenda que o câncer é uma sentença de vida e que nunca é tarde para recomeçar. Um grande abraço e até a próxima edição.